É muito essa escolha, né? Entre você fazer isso de uma forma controlada, que dá para retomar depois, ou deixar o pior acontecer e não ter controle sobre a extensão e o tamanho daquilo, né? Exatamente, é exatamente disso que se trata. Então, quem fica parado nesse falso dilema, mas a economia e a quarentena, vamos relaxar a quarentena para deixar a economia rodar, está deixando de ver à frente o que vai acontecer com a sobrecarga do sistema de saúde, com as pessoas não tendo atendimento, com a sensação de pânico que isso gera na população, com eventuais repercussões sociais, repercussões políticas e, obviamente, repercussões econômicas. Então, esse passo à frente, muitas vezes, é que as pessoas não fazem, mas que é preciso fazer. Assim, o impacto econômico ele vai existir de qualquer forma. É, eu sinto que a gente tem uma inércia, né, um impulso de voltar para a situação anterior quando ela já não é mais possível, né? Então, para dar um exemplo, aqui o Brasil, né? A gente vai, sei lá, exporta carne, exporta soja. De repente, nem os países que compram isso vão estar comprando tanto agora, né? Eu vou estar fazendo isso. Ou como eu estava falando com um amigo outro dia, se alguém lá em Franca resolve retomar a fábrica, voltar a produzir calçados, né? Vamos voltar à situação normal. Vou trazer os funcionários de volta. Não tomei medidas preventivas para garantir que está todo mundo distanciado, separado, trabalhando bem. Eu vou ter dois problemas, né? Um dos funcionários contraindo Covid e saindo da fábrica, porque eu não vou conseguir fazer ela funcionar com 20% das pessoas hospitalizadas ali dentro, sem contar quem está tendo que cuidar de parentes, cuidar dos filhos, cuidar de outras coisas. E mesmo se eu voltar à atividade e produzir os sapatos que eu produzia antes, para quem que eu vou exportar isso agora, né? Exatamente. Aliás, um exemplo, não são calçados, são suínos, mas um exemplo parecido com esse já aconteceu aqui nos Estados Unidos. Um dos maiores produtores de carne suína aqui teve que fechar as suas plantas e as suas fazendas e tudo mais, porque as pessoas tinham voltado ao trabalho e aí houve um surto, várias se contaminaram, as fazendas e enfim, os locais de Os processamento abatedouros, os frigoríficos, perdão. e os frigoríficos tiveram que fechar, estão fechados. Então, esse tipo de coisa já até aconteceu aqui. Não era no caso, bom, até é uma indústria de exportação, porque carne suína é exportada dentro do NAFTA, né? Que hoje está com outro nome, mas dentro aqui do arranjo que existe entre Canadá, México e Estados Unidos, tem também cadeias de produção agrícola. E os exportadores, aqui nos Estados Unidos se produz muita carne suína que é vendida para o México. Então, esses exportadores já estão afetados aqui por conta disso que aconteceu há pouquíssimo tempo. E não quer dizer que os mexicanos que perderam o emprego vão estar consumindo tanta carne suína agora, né? Tampouco, exatamente. Então, tudo está entrelaçado e tudo se afeta, né? Então, é exatamente esse exemplo que você dava. Quer dizer, alguém que produz alguma coisa, algum bem de consumo em alguma parte do Brasil, se resolver voltar à produção como era antes, não vai ter para quem vender. E ainda por cima está pondo essas pessoas em risco. Então, é uma realidade, é como você disse, é uma realidade que não existe mais. A gente tem que tentar repensar isso e trabalhar com o que existe e o que vai existir daqui para frente. E aí vai no tema que você falava anteriormente. A gente pode ter que conviver aí com períodos de quarentenas intermitentes por necessidades de saúde que vão afetar a economia, trazendo o entrelaçamento dessas duas áreas. Quer dizer, pelo menos num futuro próximo, e um futuro próximo eu jogo tranquilamente para uns bons anos. Eu não estou falando bons anos de distanciamento social ou de quarentena ou de qualquer coisa assim. Eu quero dizer de um futuro pós-crise, né, desse futuro para onde a gente está saindo. Pelo menos por uns bons anos a gente não vai voltar para o normal, né? A gente não vai voltar para janeiro de 2020, a gente vai voltar para um novo normal, né? Pelo menos num período curto, eu espero que seja curto, talvez ele seja um pouco mais longo dependendo de tratamento, leitos e vacinas. Vai ser um período de novo normal com distanciamento social, com a gente tendo que usar máscara o tempo todo, tomar cuidado onde encosta o tempo todo, tendo que repensar e remanejar como vai fazer com as escolas, se vão abrir, se vão fechar, por quanto tempo vão abrir, porque para crianças a convivência é essencial. Não, crianças não são uma faculdade que eu posso fazer EAD sem preço, sem comprometimento da educação delas, né? Mas
Mesmo depois disso, ainda tem esse novo normal de passar por uma crise, das pessoas terem perdido emprego, renda e essa série de outros problemas, né? Você tem como levantar um pouco mais desses problemas para a gente pensar o que pode ser esse novo normal depois? Pois é, então a gente vai passar por essa fase aguda, a gente vai entrar nessa outra fase aí, possivelmente intermitente, né, de quarentenas que vão e vêm. E nesse contexto, assim, a maneira como a gente entendia consumo, a maneira como a gente entendia produção, a maneira como a gente entendia investimento, tudo isso vai ser diferente, né? A própria recuperação da economia, das economias, não vai ser uma recuperação, digamos assim, nenhuma é típica, nada é muito típico em economia. Economia é uma ciência social, então não tem nada pré-determinado. Mas quando você trata assim de crises econômicas, crises financeiras e tal, que é a área onde eu sempre a área em que eu sempre trabalhei, que eu sempre pesquisei, o que a gente tem alguma noção é, dado que a crise é de natureza econômica ou de natureza financeira, você sabe quais são as medidas que você faz e dependendo de como o país entrou na crise, mais frágil, menos frágil e tal, você tem uma ideia de quanto tempo, alguma ideia razoável de como pode vir a ser a retomada. E geralmente a gente pensa assim, vai ser uma retomada lenta, ou vai ser uma retomada mais forte e tal, mas a gente está sempre pensando assim em termos mais lineares, né, ou mais monotônicos, digamos assim. Nesse caso, que não é uma crise, primeiro, de natureza econômica, a crise econômica vem da crise de saúde pública. E, portanto, ela tem um tipo de saída que não depende das medidas econômicas e sim de todas as outras variáveis que você falava anteriormente. A maneira como a economia vai se comportar na saída é completamente diferente de tudo que a gente já viu antes. Quer dizer, Então, inesperado. totalmente. E a gente pode pensar assim: se a gente tiver um cenário de quarentenas intermitentes, então você abre um pouco, você relaxa um pouco as medidas sanitárias, depois você volta com elas, se tiver recrudescimento da epidemia e assim por diante, a economia vai se comportar da mesma forma. Então, essas idas e vindas vão marcar o processo de retomada. Vai ser, como eu tenho dito, uma retomada em zigue-zague, entendeu? Você vai estar subindo, caindo, subindo, caindo, subindo, caindo todo o tempo. Vai ser uma retomada muito volátil. Essa volatilidade afeta muito a maneira como as empresas se posicionam, porque as empresas, para produzir, precisam ter algum tipo de previsibilidade. Essa previsibilidade não vai estar posta nessa situação, porque é uma situação de volatilidade. E os consumidores também, né? Assim como os investidores. Todo mundo precisa trabalhar com algum tipo de horizonte de Claro. previsibilidade. Isso não vai existir. Então, é de fato um completo novo normal.